Ressurgimento do ransomware. Por que novas modalidades mudaram o jogo? Durante muito tempo, o ransomware era algo quase que previsível. Criptografia de arquivo, pedir um resgate e resposta clássica era simples: vamos restaurar o nosso backup. Este cenário basicamente acabou. O ransomware moderno ele evoluiu e hoje ele não ataca mais apenas os dados. O ransomware ele ataca operações, identidade, confiança e principalmente o nosso tempo de resposta. A primeira grande mudança é a dupla ou até a tripla extorsão. Antes de criptografar, o atacante rouba os dados, ou seja, mesmo que a empresa consiga recuperar através do backup, que era o que nós fazíamos, a ameaça passa a ser um vazamento público daqueles dados, uma venda dessas informações ou exposição de clientes executivos na Deep e Dark Web, ou seja, o impacto deixa de ser apenas técnico e ter que voltar ao ambiente. Ele passa a ser jurídico, reputacional e financeiro. Muitas vezes você vai ter um problema jurídico com um cliente que faz algum consumo de serviço ou produto seu, porque teve um grande vazamento de dados que continha informações dele. Ou reputacional, o que acontece com cada minuto parado, cada minuto que, por exemplo, o seu marketplace deixa de operar porque os dados foram criptografados, você voltou, ficou parte daquele ambiente, vamos dizer assim, offline, ou clientes param de comprar porque os dados deles foram expostos. E aí você tem o quê? O grande impacto final, que é o impacto financeiro, onde você vai ser acionado juridicamente e as pessoas param de comprar devido ali a essa grande exposição que você teve e aquela quebra de elo com o seu parceiro ou com o seu cliente. Outra evolução crítica que nós vemos é que o ransomware hoje ele é focado em identidade. Em vez de explorar apenas aquelas vulnerabilidades técnicas onde existem CVEs ou explorar um Zero Day dentro do seu ambiente, os atacantes eles abusam e começam a utilizar credenciais válidas. Nós temos um vídeo onde eu falo do Cyber Brand Safety que faz menção ali como que nós encontramos essas credenciais na Deep Dark Web. Ou seja, o que o atacante está fazendo? Usando credencial de VPN, conta administrativa ali, aquelas contas de administrador com senhas fracas, acessos em nuvens, MFA muito mal configurado, que é o que a gente acaba vendo bastante, ou muitas vezes a gente acaba ignorando na maioria das ferramentas, principalmente ferramentas de e-mail que dão acesso direto ao nosso ambiente, ou ferramentas de ZTNA, e não nos preocupamos ali com tecnologias utilizando os conceitos de Zero Trust. E aí o que acontece? Quando o atacante ele entra dentro do nosso ambiente, ele está entrando como um usuário legítimo. Então muitas vezes essas defesas tradicionais simplesmente elas não reagem, porque é um ataque legítimo com uma senha legítima, muitas vezes desabilitando ali nosso antivírus, mexendo no nosso parque de firewall. Muitas vezes essas credenciais são credenciais de serviço, e aí nós temos ali um ransomware silencioso e persistente, onde no primeiro momento ele não vai criptografar nada, ele fica lá por semanas, meses, mapeando todo o seu ambiente, entendendo backups, rotinas, horários e pessoas-chaves. Quando ele é executado, o impacto é cirúrgico e devastador. A gente acaba perdendo o ambiente de uma forma inteira. E aí existe o ransomware como serviço, onde muitos grupos hoje acabam vendendo ali serviços especializados com kits prontos para instalar esse ransomware dentro do ambiente. E aí o que nós temos de impacto? Isso baixou principalmente a barreira de entrada e aumentou principalmente o volume de ataque sofisticado. Antigamente você precisava ter muito conhecimento para explorar um ransomware. Hoje nós temos o auxílio da IA e o auxílio desses ransomwares as a service para realizar ali uma exploração diante da nossa empresa. Então o que nós podemos falar? Diante de todo esse cenário, mitigar o ransomware hoje exige uma mudança de mentalidade. Primeira camada de visibilidade contínua, saber quem acessa, o que acessa, que horário acessa, qual comportamento aquela pessoa tem do nosso ambiente. Então, esses ataques modernos quase sempre dão sinais antes de ter uma exploração final. A segunda é a proteção de identidade e privilégio. Então, controlar ali rigorosamente os acessos administrativos por meio de um PAN
um cofre de senha, MFA bem implementado, revisão constante de permissão e detecção do uso anômalo de credenciais. Hoje a credencial passa a ser um novo perímetro. É através dessas credenciais que os ataques são realizados dentro do nosso ambiente. E a terceira e última é basicamente uma detecção e resposta rápida. Nós temos que entender e agir rapidamente. Para quê? Não apenas por uma prevenção, mas para ter a capacidade de identificar principalmente movimentação lateral, exfiltração de dados, execução suspeita ali de arquivos em tempo real. E a diferença entre um incidente basicamente contido ou um desastre é o tempo de ação que nós temos ali em uma resposta a incidente, mas principalmente a nossa capacidade e análise de detectar essa ameaça antes que seja tarde demais. E por fim, a parte de inteligência de ameaças, que é basicamente entender quais grupos ali estão ativos, quais técnicas estão sendo usadas, quais são os setores mais visados, o que nos permite ter uma antecipação, permitir antecipar esses riscos antes que eles cheguem basicamente à porta da nossa empresa. O Ransom hoje ele não voltou, ele basicamente evoluiu para um próximo patamar. E quem não se defende ali com essa mentalidade moderna, principalmente voltada à identidade, acaba que joga ali 5 anos fora, 6 anos fora, e isso faz total diferença. As regras de negócio mudam. Hoje, na cibersegurança moderna, sobreviver não é apenas recuperar dados, é impedir que esse ataque chegue longe demais. Atacado, no final das contas, a maioria das empresas são. Só que o que vai delimitar esse espaço é o tanto de contenção que nós criamos ali com diversas políticas ou ferramentas, mas principalmente ter a mentalidade de detecção, uma detecção proativa e uma resposta ágil e autônoma para que a gente possa ter esse ambiente cada vez mais protegido. O nosso serviço do Cyberus Argus com o Cyberus Brand Safety traz toda essa antecipação. Para quê? Para que você consiga encontrar essas ameaças no momento que elas surgiram e principalmente ter uma tomada de decisão assertiva na forma que nós devemos agir. Antes de pensar em agir, nós precisamos ter a forma clara e técnica com tomadas executivas para uma contenção de uma ameaça. Que tal se proteger com o nosso combo de serviços da Cyberus?